O nosso grupo vai falar hoje um pouquinho sobre o que é estequiometria e como calcular ela. Se no decorrer de uma atividade esportiva um atleta necessitar de mais oxigênio, poderá utilizar uma máscara contendo superóxido de potássio, que reage com o gás carbônico e com a água exalados por ele para formar o gás oxigênio. A equação química do processo é mostrada a seguir: 4KO2 mais 2H2O mais 4CO2 é igual a 4KHCO3 mais 3O2. Se esse atleta exalar 0,62 gramas de gás carbônico por minuto, a massa em gramas de superóxido de potássio consumida em 10 minutos será... Na questão, podemos observar que a equação é 4KO2 mais 2H2O mais 4CO2, que vai ter como produto 4KHCO3 mais 3O2. O que a gente tem que observar? A gente primeiro tem que saber a massa de cada elemento. Os elementos que vão entrar em reação, no caso que o enunciado está pedindo, é o gás carbônico e o superóxido de potássio. O superóxido de potássio é 4KO2, ou seja, nós vamos pegar cada elemento separado. O K possui 39 de massa na tabela periódica, já o O possui 16. Como é O2, ou seja, vai ser 16 vezes 2, que vai ficar 32. Mas, antes do elemento, podemos observar que tem o número 4, que indica 4 mol, ou seja, 4 moléculas disso, desses elementos todos. Ou seja, você vai pegar os dois valores, somá-los e multiplicar por 4. Ao todo vai dar 284 gramas, ou seja, o superóxido de potássio possui 284 gramas. Vamos lá fazer com o gás carbônico. O gás carbônico é 4CO2. O C possui 12 de massa e o O possui 16. Logo, como é 2 de novo, vamos multiplicar o 16 por 2, que vai dar 32. Então, vamos pegar o 32 mais 12 e multiplicar com 4, porque são 4 mol novamente. Após encontrar todas as massas no passo anterior, agora é possível realizar a regra de 3. 176 gramas está para 284 gramas, assim como 6,2 gramas está para x. Resolvendo a regra de 3, nós temos que 10 gramas de superóxido de potássio será consumido em 10 minutos. A estequiometria nos permite calcular a quantidade exata de reagentes que é preciso para se obter uma determinada quantidade de produto em uma reação química. Ou seja, com os cálculos estequiométricos, a gente consegue achar o valor exato de reagentes e produtos em uma reação química. Bom, eu só vou relembrar uma coisa importante na hora de fazer a questão, que é achar o número de mol na formulazinha. A fórmula é N, o número de mol, igual a M minúsculo, que é a massa da substância, sobre o MM maiúsculo, que é a massa molecular. O N corresponde à quantidade de matéria de uma determinada molécula, 1 mol. O M minúsculo significa a massa da substância, que, como a gente deu o exemplo do enxofre, é aquele númerozinho que vai ficar embaixo do elemento na tabela periódica. E o MM maiúsculo vai ser a massa molecular, que corresponde às somas das massas dos determinados elementos da molécula. A gente colocou aí um exemplo, que foi o H2O, que é o mais simples, que o H tem um elétron, e por ser dois elementos, vai ficar 2. O O vai ser igual a 16, a gente só vai somar isso aí, porque são as duas massas dele, e vai dar o total de 18. E é isso simples, você joga só na fórmula os dados que você tem, e é simples, você acha o número de mol. É importante também lembrar das leis ponderais, nas quais os cálculos estequiométricos são baseados. A primeira delas é a de Lavoisier, que diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. A lei de Proust é chamada de lei de proporções constantes.
Ele realizou uma série de experimentos e concluiu que determinadas substâncias sempre reagem com outras a partir de uma proporção definida das massas envolvidas. Não importa a quantidade de massa dos elementos usadas, que a proporção sempre será a mesma. Então, o que basicamente você precisa saber para resolver uma questão de estequiometria é, primeiro, escrever a equação química mencionada no problema, depois, balancear essa equação e, terceiro, estabelecer uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema, mas obedecendo os coeficientes da equação, que poderá ser escrita em massa, volume ou mols.